venha viver para Agra. Nós encontramos a sua casa de sonho. Boa noite, esta é a Tribuna Soberana de 11 de fevereiro, que realizamos através da aplicação Zoom. Tem sido assim desde janeiro passado, pouco depois de ter sido decretado um novo confinamento que, ao que parece, se vai estender até pelo menos meados de março. Vamos às notas iniciais e hoje começamos com o Dr. Gil Nadais. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Paulo. E boa noite também a todos aqueles que nos veem e ouvem. Depois das notas iniciais, eu hoje ia falar aqui da inauguração, ou da entrega das chaves às associações que ocupam o espaço da Casa do Adro. É a segunda vez que eu refiro este assunto, mas agora porque vão ser ocupadas e numa altura em que não vão poder fazer um uso integral delas. E que vai ser uma pena, porque, na realidade, é um trabalho que está muito bem feito, como já tive também a oportunidade de dizer, e que o grande mérito, pertence ao arquiteto Daniel, porque foi designado para fazer aquela obra e acho que empenhou-se e fez um trabalho que vai honrar a cidade e o concelho. Tive a oportunidade de trabalhar com ele no início e com as associações, mas a minha intervenção só resumiu-se a querer um auditório enterrado, porque até ele depois, vamos dizer assim, não deu uma volta e não fez aquilo que eu apontava para aquele espaço, porque demonstrou-me que tecnicamente que era bastante difícil, porque a ideia inicial era cortar aquela parede impactante que está quem sobe a Estrada Nacional e trazer o auditório até ali e fazer, portanto, até ali uma frente naquele espaço, mas ele disse-me, e eu aceitei, que não era fácil e que tornaria a intervenção bastante mais complicada e mais difícil de se fazer. E, na realidade, aquilo que lá tem é uma boa sala, um bom auditório e também quero dizer que as salas, as instalações, vamos assim dizer, da orquestra típica, que, quando tive a oportunidade de visitar, não reconheci face às existências anteriormente, porque estava muito, e isto, na minha opinião, obviamente, muito melhor do que aquilo que estavam no passado, e então não posso deixar de referir também as do Cancioneiro, que estão, utilizadas pelo Cancioneiro, que estão também soberbas. Simples, como aquilo que eu acho que devem ter os edifícios públicos, são sóbrios, mas muito funcionais. Aliás, aquilo que se pode dizer agora é que ficam ali um conjunto de instalações, já tinha havido uma intervenção feita pelo Orfeão na sua sede, e na sala, portanto, no Teatro de Bolso Paula Silva também, e fica um conjunto de infraestruturas culturais que eu considero de muito bom nível. E um espaço exterior de grande qualidade que esperemos que passe a pandemia rapidamente para todos podermos utilizar. Dr. Paulo Matos, boa noite. Qual é a sua nota inicial? Boa noite, Jorge. Boa noite, Gil, e às pessoas que nos veem e ouvem. A minha nota inicial é só para alertar para uma regra que o Governo está a seguir relativamente à vacinação das pessoas com mais de 80 anos, os idosos, cerca de 1.800 no país, ou pelo menos pretendem vacinar 1.800 pessoas e estão a enviar SMS aos idosos. O Estado convoca por SMS e depois os centros de saúde só vêm a saber depois. As pessoas em 24 horas recebem o SMS e depois têm que dizer se concordam ou não, e os centros de saúde só vão intervir depois. Ora, eu penso que isto não é uma boa prática
é uma prática que podia ser descentralizada nas autarquias. As autarquias têm contacto mais direto com os seus idosos e podiam tornar este procedimento mais ágil, mais eficaz. Portanto, eu vejo aqui um centralismo da parte do Estado na vacinação dos idosos que pode dar alguns problemas, porque estamos a falar de pessoas com mais de 80 anos, que provavelmente nem sabem ver os SMS, alguns, e isto podia ser feito de outra maneira. O Estado, em Portugal, descentraliza muito os custos, quer transferir competências para as autarquias, nomeadamente na área da saúde, mas depois estes procedimentos de detalhe continua a centralizá-los e eu parece-me errado. Portanto, só aqui uma nota para alguma má organização nesta questão da vacinação dos idosos, que é muito importante. Bem sabemos que estamos numa altura em que as coisas, ou pelo menos há algumas coisas que não têm corrido bem em matéria de programa de vacinação, mas estamos a tempo de corrigir e eu penso que já estão a ser tomadas medidas nesse sentido. Não sei se hoje vamos abordar o tema das associações e da vacinação, mas deixaria isso para uma outra oportunidade. Era só esta nota inicial. E, sendo assim, vamos aos temas da semana, começando com as alterações à lei eleitoral autárquica que colocam os movimentos independentes reféns da decisão de um juiz de turno 50 dias antes da eleição. Dr. Gil Nadais, pode estar aqui a desculpa que faltava aos Juntos para concorrer pelo PSD? Penso que qualquer desculpa é boa, não é? Esta é só mais uma que se podem juntar a muitas outras. Agora, o ser 50 dias ou ser mais dias, obviamente que é sempre difícil. E aquilo que se passou foi que os partidos, foi o PSD e o PS, quiseram efetivamente dificultar a vida às candidaturas independentes. Isso há que o dizer. E criaram um quadro, inclusivamente, de terem de levar assinaturas reconhecidas no notário, e face ao volume que passou a ter de constar de assinaturas, uma burocracia muito grande e talvez custos. Não sei se estas assinaturas seriam feitas gratuitamente, acho que não vi essa exceção para serem feitas gratuitamente, são custos que acho que não deveriam ser imputados a quem quer candidatar-se. Agora, desculpas, todas elas são boas, não é? Portanto, basta haver motivação para os atos que depois vão-se arranjar os argumentos que melhores casem para defender a posição. Dr. Paulo Matos, sobre esta questão das listas independentes e já agora, nas últimas horas, foram postos a circular novos dados relativos ao dossiê das eleições autárquicas e um deles diz respeito ao PSD. Antero Almeida terá aceite o 4º lugar na lista à Câmara Municipal que será liderada por Jorge Almeida. Continua a não querer comentar em detalhe este tipo de notícias que começam a circular? Eu continuo a manter a mesma posição, porque eu não vejo as coisas preto no branco. Não quer dizer que seja necessário uma escritura no notário, feita no notário, para eu poder comentar. Mas eu preferiria abordar esta questão sob outro ponto de vista. Os movimentos independentes, eu sempre fui avesso a movimentos independentes, sobretudo por parte de pessoas que abandonam os partidos e depois dizem que são independentes, porque os partidos não lhe deram acolhimento às suas pretensões, eventualmente, ou porque não encontraram respaldo nos seus projetos pessoais. E eu sempre fui contra isso, né, sob esse ponto de vista. Mas também há movimentos independentes genuínos, de pessoas que nunca estiveram ligadas aos partidos e que pretendem contribuir e participar na democracia dos seus concelhos. E, portanto, nada contra. Mas eu penso que os movimentos de independentes também tendem a desaparecer depois de fazerem o seu percurso e de terem uma participação ativa, como foi o caso em Águeda deste movimento,
dos Juntos, que corre sérios riscos, ou acho que terá sido essa uma das razões que leva, ou que levam a que esteja em cima da mesa um eventual acordo com um partido, no caso o PSD, mas pode ser outro, porque tendem a desaparecer e, portanto, antes que se extingam, vamos lá encontrar respaldo num partido político que nos possa evitar a tal burocracia de que o Gil falava e que é muito... dificulta muito as candidaturas dos independentes. Não cabe na cabeça de ninguém que o movimento de independentes tenha que apresentar siglas diferentes ou nomes diferentes nas candidaturas à Câmara e à Assembleia e nas candidaturas às juntas. Portanto, há aí questões de formalidade que ultrapassam aquilo que deve ser um projeto político. Portanto, se foi o PSD e o PS que aprovaram esta alteração, mesmo que não seja com o objetivo de eliminar os movimentos independentes, parece. E, portanto, permite essa alteração que agora estes partidos surjam a nível local, também sobretudo naqueles concelhos onde não tenham grandes possibilidades de ganhar, e se estiver um movimento independente ativo com essas possibilidades, como parece ser o caso da Águeda, parece, não estou a dizer que é, reúnem-se condições para que estas pessoas possam colocar em cima da mesa essa possibilidade. Ora bem, nós podemos abordar isto sobre diferentes pontos de vista, como eu disse no outro programa, independentemente da mercearia eleitoral, quem é que vai fazer parte das listas ou não, o que me importa saber, para eu ter uma opinião cabal sobre este assunto, é qual é o projeto político para a Águeda. Porque nós, o Movimento Juntos, conhecemos. Sabemos o que é que as pessoas que fazem parte do Movimento Juntos e que estão no ativo foram durante o mandato do Gil. Sabemos como elas se comportaram sob a liderança do Gil. E também sabemos como é que elas se comportaram órfãos do Gil Nadais. E que foi um comportamento, do meu ponto de vista, completamente diferente, sem liderança, pelo menos, do meu ponto de vista, do que foi com o Gil. E, portanto, nós temos que perceber o que é que está para além das pessoas, que projeto se pretende. Se é um projeto que põe a modernização administrativa na gaveta, as boas práticas na gaveta administrativas, e que dê origem a mais situações, como, por exemplo, o processo da Sociberal, isso é um projeto que não vale a pena. Não é? Se for um projeto que continua a descurar as questões que podem parecer de forma, mas não são, que é de saber se os vereadores podem tomar iniciativas próprias, que não sejam no órgão colegial, e fazer viagens que depois lhes trazem problemas com processos, viagens ao estrangeiro, com alguns problemas no percurso. Se for um projeto errático desse género, que aposte mais na aparência e nas festas, porque isso agrada ao eleitorado para conquistar as pessoas, isso não é um projeto consistente. Se for um projeto que nos últimos anos continua a não ter obras de referência do Estado em Águeda, eu não me lembro, obras de referência do Governo em Águeda, temos o viaduto de Recardães e temos o arranjo das escolas, nunca mais houve uma obra de referência no Concelho de Águeda. E, portanto, este movimento também revela algumas dificuldades em ter acesso aos corredores do poder. E isso tem-se manifestado em diversos aspectos. Por exemplo, na CIRA, a CIRA é composta, e o Gil esteve lá, sabe isso, é composta atualmente por câmaras muito na área da direita. E, portanto, convém mais, até aos protagonistas que estão na CIRA, ter um Jorge Almeida, que é uma pessoa mais flexível do ponto de vista das reivindicações da CIRA perante o Estado, do que um Gil Nadais, que era uma pessoa muito vincada na defesa
enfim, dos interesses da Águeda, em particular relativamente aos interesses coletivos da CIDA, enquanto comunidade intermunicipal. E, portanto, há aqui uma constelação de fatores que podem conjugar-se para que uma coligação desse género se faça. À vontade do movimento independente, em ter acesso aos corredores do poder, em ter um partido de respaldo e mandar às malvas todas as críticas que recebeu, em particular do PSD ou de outras forças políticas. E há uma vontade, ou pode haver uma vontade do PSD, que sem esta possibilidade de apanhar o comboio do poder, pode também caminhar para a extinção em Águeda, porque não se vê alternativa no horizonte, pelo menos de candidatos. Pode haver políticas e vereadores muito interessados e muito capazes, como é o Antero Almeida, que aproveito para cumprimentar, que tem feito um excelente trabalho à frente da oposição na Câmara Municipal. Pode haver um conjunto de circunstâncias, como eu digo, que justifiquem isso, mas é preciso explicar isso muito bem às pessoas, porque ninguém percebe porque é que, de repente, um partido que, pelo menos publicamente, não de forma tão vincada como o PS, por exemplo, criticou o movimento Juntos e agora junta-se a esse movimento para apanhar o comboio do poder. E as pessoas também, que não andam a dormir, o eleitor é cada vez mais sábio, pode não gostar disso, nomeadamente pessoas do PSD e também pessoas do próprio movimento Juntos, que apanharam, enfim, o hábito de uma certa independência de pensamento e de achar que estão acima dessa coisa tenebrosa que são os partidos, isto segundo a concepção deles, obviamente, que eu acho que a democracia se faz com partidos, essencialmente com partidos, e continuo a acreditar nisso. E, portanto, pode haver muita gente que não gosta disto. E, portanto, isto é uma situação que, em Águeda, vamos ver como é que pode correr se concretizar. Não sei, eu não sou jornalista, não tenho as fontes que o Jorge Costa tem e os outros e o outro semanário local, mas do que leio, há desenvolvimentos, embora não veja a tal escritura, o tal documento, enfim, que me permitirá... Ainda não passaram pelo notário. Não é só isso, isto é uma questão de forma, e a questão de forma vai ser facilmente ultrapassada, essas questões ultrapassam-se, questões de siglas, questões de nome. Agora, o que importa é saber que projeto é. É um projeto populista? É um projeto que quer colocar outra vez Águeda no mapa, porque estamos arredados há muito tempo disso, perdemos muitas coisas, não temos capacidade reivindicativa, a relação com o Poder Central faz-se através de cartas e não através de contacto direto, que pode agora, através dos deputados, nomeadamente do PSD, ter um caminho mais aberto, se eles fizerem o tal acordo, que eu não faço ideia se é acordo, se é coligação, se o que é. Portanto, continuamos ainda na mesma, só se fala de nomes, só se fala de mercearia eleitoral, que é assim que eu chamo isso, e eu aguardo para ver e para poder depois comentar esse projeto. Há uma coisa que eu sei, e o Gil irá pronunciar-se sobre isso. O Gil, se quisesse, tinha agora mais condições para ser candidato. Eu já disse isso na outra... Não me estou a referir a se é candidato independente, se é candidato apoiado por um partido. Fala-se até que pode ser apoiado pelo Partido Socialista, onde já esteve e do qual saiu. Enfim, a nível local, tudo é resolúvel se for bem explicado às pessoas e se tiver razoabilidade, se tiver plausibilidade, se as pessoas perceberem e não acharem que as pessoas se movimentam de um lado para o outro só para manter os seus cargos. Isso é que na política tem que ser arredado. E, portanto, eu não acredito nisso, porque acho que as pessoas têm profissão, não dependem da política para viver, mas isto é um vício que se mete é um vício que se mete nas pessoas e pronto. E o poder é para quem o tem e quem o tem deve exercê-lo. E, portanto, esta é a minha visão neste momento. Gostaria de ver uma boa luta política em Águeda,
seja ela com coligações ou sem coligações, mas que confrontasse verdadeiramente projetos de desenvolvimento para o Conselho, porque isso é que me preocupa. Agora, as mercearias, há pouco até me esqueci de dizer, se queremos um novo projeto que continue a construir ou a fazer construções absolutamente fora de contexto, no plano urbanístico, como se tem feito em Águeda, então isso não é um bom projeto para a Águeda. Portanto, temos que ver o que é que o Movimento Juntos tem para apresentar de novo que não apresentasse sozinho. E o que é que o PSD tem a lucrar em mais-valias para o Conselho, fazendo esse entendimento, se é que ele vai avante. Portanto, para já é... Permite-me só aqui uma intervenção. O Conselho aqui não foi tido nem achado. Há aqui duas preponderâncias, o PSD nacional e uma candidatura dos Juntos, que se juntaram com o mesmo objetivo. Okay? Agora, cada um tem os seus objetivos. Se o objetivo é câmaras, isto parece-me pouco. Eu acho que aquilo que interessa efetivamente é aquilo que tu falas, mas aí não vemos nada. Não sei se vamos ver alguma coisa. Doutor Gil, O que é que eu falo em que aspecto? O que eu falo em que aspecto? Do programa, do projeto. Pois, eu acho que não é em cima das eleições distribuir uma papelada às pessoas e as eleições estão feitas. Isso afasta as pessoas. Portanto, tem que haver... E uma coisa destas, para se decidir, tem que se decidir rapidamente. Porque nós estamos em março, em fevereiro, mas não podemos esquecer que estas eleições autárquicas, se não forem adiadas, parece-me que há dificuldades em Portugal de alterar calendários por causa da pandemia, portanto, vão ser feitas sem campanhas eleitorais. Portanto, isto vai ser feito através das redes sociais, que é um caminho, ou melhor, um campo onde o Movimento Juntos se movimentou bem, as redes sociais. Estamos num quadro completamente diferente e eu não sei qual é o resultado que estes tipos de acordos vão gerar no eleitorado. E, portanto, vamos ficar à espera até que o Gil Dadais mais uma vez se decida. Mas, Dr. Gil, fica surpreendido se Antero Almeida for, de facto, o quarto da lista de Jorge Almeida, como se consta? Na política já aprendi a não ficar surpreendido com nada. Portanto, tudo é possível. Eu também não. Acho que são posições um pouco difíceis de ambas as partes, tanto de Jorge Almeida como de Antero, mas podem ser que tenham ido ao confessionário, padre, não é? Ao confessionário. Podem ter sido ao confessionário, não é? Fizeram perdoa-me. Perdoa-me, exatamente. Gil, há aqui uma coisa... Perdoa-me mútuo, não é? E, portanto... Há aqui um problema para o Antero, para o meu colega Antero e amigo, que ele assinou participações que correm em tribunal contra os protagonistas deste movimento e agora vai fazer parte de uma lista nessa circunstância. Eu tinha algumas dificuldades, mas como já se viu de tudo, admitamos que as coisas possam correr bem, porque os processos também nunca são contra as pessoas. Os processos são por causa de comportamentos e de condutas políticas que foram incorretas. E, portanto, são atos que as pessoas fizeram no exercício do cargo que não se coadunam na perspectiva dos outros com as normas legais vigentes. Não é? E, portanto, o Antero também tem possibilidades de explicar isso, não é? Tem claro. Não foi contra o Jorge Almeida, ou contra este ou aquele, ou contra o Edson, foi contra os atos que eles praticaram, não é? Portanto, já tem aqui uma razão para poderem fazer as pazes e poderem ir todos juntos. Okay? E neste cenário, o Dr. Gil está fora ou dentro da disputa eleitoral? Eu aqui, assim, nós vim aqui para fazer um programa de debate, não é? E eu não tenho mais nada a afirmar do que aquilo que eu já afirmei em tempos. Portanto, eu espero que surja um projeto, e aliás, foi as palavras que utilizei na altura, surja um projeto para a Águeda e que a minha opção será apoiar um desses projetos, se eu vir com viabilidade, ou até ficar quieto
ou outras opções. Felizmente não estou coagido para qualquer opção e, portanto, estou perfeitamente calmo, cidadão de Águeda. Eu julgo que, independentemente das coligações que forem feitas e dos arranjos políticos, etc., e das candidaturas que cada partido e força política em Águeda apresentar, também acho que é um tempo de pacificação. Quer dizer, é uma pandemia que nos consome a alma desde março, vai fazer um ano, e, portanto, nós não temos interesse nenhum em Águeda em andar a tirar pedras uns aos outros. Portanto, eu não quero fazer aqui o discurso da misericórdia para com os protagonistas políticos. Do perdão, mas acho que protagonistas, como nós temos sido ao longo dos anos na vida política, temos é que dar contributos positivos para que a nossa terra saia do marasmo em que costuma estar além do verão e das festas e do agitar e da tacinha do espumante, etc. Portanto, nós temos que ter outra dimensão. E o Gil tem muitos aportes, tem uma experiência política fundamental, vivida, enfim, não contabilizei os anos em que o Gil Nadais é autarca, mas é autarca há muitos anos, desde vereador, etc., presidente de Câmara. Menos de 16, 15 anos de qualquer coisa. E tem menos que o Jorge Almeida, porque o Jorge Almeida muitos menos. Foi presidente de juntas, esteve muitos anos no poder local e tem essa experiência também toda autárquica. Agora, devemos dar os contributos positivos, mas não deixando de ter opinião própria e dizer o que pensamos sobre o que vai menos bem no nosso concelho, mas também valorizando, como aliás o Gil fez há bocado e que eu subscrevo, as boas obras, que aliás algumas já vinham de trás e às quais foram dadas continuidade, como foi o caso das obras do Conservatório e das entidades, Orfeão, etc., que vão permitir um upgrade nas nossas infraestruturas culturais em Águeda. Portanto, há coisas muito positivas que temos que enaltecer. Voltaremos a este assunto das eleições autárquicas, por certo. No início desta semana voltaram as aulas online, mas há inúmeros alunos sem computador e sem acesso à internet. Dr. Gil Nadais, que alunos é que a pandemia está a formar? Antes de abordar esse assunto, eu gostaria de dizer que, contrariamente àquilo que foi referido pelo Paulo e de obras que vinham do passado e que foram dadas continuidades, houve um projeto que foi completamente deitado fora, que teve a ver com o Águeda Educação Mais, tinha a ver com a colocação da informática à disposição dos alunos e dos professores, em que o objetivo não era aulas online, mas era, sim, que as novas tecnologias servissem de suporte para o ensino-aprendizagem e que houvesse uma aprendizagem muito mais direcionada e muito mais de acordo com as capacidades de cada aluno para poder evoluir ao seu ritmo, mas de uma forma a que pudesse explorar todas as suas capacidades e entrasse dentro de um mundo digital que vai ser o mundo futuro. E aquilo que se verificou por parte da autarquia foi que praticamente desistiu desse projeto. O investimento que foi feito ao longo dos anos nesse projeto foi muito perto do nulo e, portanto, caiu. Foram apanhados pela pandemia, tiveram de recuperar alguns equipamentos e agora estão a fazê-los chegar aos alunos. Mas todas aquelas capacidades ou aquelas skills que os alunos e professores poderiam ter adquirido ao longo dos anos, se o projeto tivesse tido continuidade, não foram. E então agora as dificuldades são bastante grandes. Por outro lado, e um dos problemas que se nota é no acesso à internet. E ficou feita e a funcionar uma rede de internet que cobre todas as freguesias do concelho de Águeda. Estava em todas as juntas de freguesia e em algumas freguesias do concelho. Essa rede que se destinava principalmente a dar suporte aos serviços da freguesia e aproximar os cidadãos de não terem necessidade, portanto, de se deslocar para alguns dos seus serviços, foi deixado cair e, tanto quanto me é dito, grande parte dessa rede não está a funcionar, dificultando ainda mais
o acesso dos jovens e dos menos jovens a esse meio fundamental nos dias de hoje, até porque se queremos desenvolver mais o interior, é preciso colocar lá ligações rápidas de internet. Mas isso caiu e, tanto quanto eu sei, está com grandes déficits de funcionamento. Também, e agora, soube que a Câmara está a fazer uma coisa boa, que é levar as refeições à casa dos alunos que têm esse direito devido a terem escalão, ou porque os pais estão em profissões que os obrigam a ter os alunos nas escolas, ou, portanto, não podem ficar em casa e, portanto, não lhe podem dar a refeição. Mas todo esse processo se atrasou e houve cerca de uma semana em que não foram levadas as refeições, porque a Câmara não quis assumir os custos disso. E acho mal quando, num orçamento para a área da educação, e a educação sempre deve ser considerada como um investimento estratégico, porque é a educação que faz movimentar o futuro. E quanto melhor for a educação das gerações atuais, melhor será o nosso futuro. É assim, pelo menos, que entendo e encaro a educação. E quando o investimento na educação previsto para este ano que decorre é inferior àquele que foi gasto ou que foi investido na decoração de Natal, eu acho que algo vai mal na definição de prioridades, portanto, de um concelho. Mas e agora, voltando à questão da pandemia. Efetivamente, vai haver esta pandemia vai trazer graves consequências a nível da evolução dos alunos. Porque, e como eu já disse, sou um adepto fervoroso da utilização das novas tecnologias, mas é novas tecnologias com pessoas. E, não havendo as pessoas a estar ao lado dos alunos, há uma perda muito significativa de capacidades, de desenvolvimento de capacidades intelectuais e também capacidades relacionais. E esta pandemia se marca pelo facto da doença física, já se começa a falar da doença mental, e isso vai se revelar cada vez mais. A física também estão-se a fazer algumas descobertas, mas, sobretudo, na capacidade dos alunos, na sua forma de interagir, nas capacidades de raciocínio, eu acho que há aqui prazos e há aqui etapas que não vão poder, vai ser muito difícil serem recuperadas. Portanto, esta interrupção dos tempos letivos e, sobretudo, nos anos mais novos, é muito má, muito negativa para o desenvolvimento das crianças, dos jovens e da sociedade, e isto vai ter repercussões graves em termos de futuro. Sr. Paulo Matos, enquanto professor, esta situação também o preocupa? Sim, obviamente, mas nos escalões de idade mais avançada, eu penso que não haverá grandes problemas. Aliás, até tem grandes vantagens, porque quem não estava, ainda há pessoas não familiarizadas com as novas tecnologias, têm tido esta oportunidade desde março de entrar neste mundo novo, e que é o futuro, o presente e o futuro. Agora, esta questão dos alunos até aos 12 anos e o ensino à distância, eu faria aqui um elogio que tem que ser feito aos professores. Os professores têm, eles próprios, suprido muitas dificuldades para acolher ao ensino à distância. Dir-se-á até que há alunos que, mesmo novinhos, sabem mais do que alguns professores mexer nas novas tecnologias e, portanto, tem sido, segundo ouço da parte de alguns professores, uma experiência interessante de interação com os mais novos, porque os professores têm que fazer um esforço acrescido e têm feito, efetivamente, para colmatar as desigualdades que gera sempre este tipo de situação. Desigualdades que já existiam antes, porque quer o ensino seja presencial, quer seja à distância, há sempre desigualdades de partida. Há
alunos que vêm de meio pobre e que não têm determinados meios que lhes permitam evoluir rapidamente, e há, com as novas tecnologias, dificuldades de acesso aos meios tecnológicos. E, portanto, nós temos que ter uma perspectiva integral desta situação. Há um pormenor que eu gostava de salientar. As aulas começaram esta semana e há quem se queixe, sobretudo os pais que ficam em casa e que têm que ajudar os filhos até aos 12 anos, que as matérias são imediatamente dadas sem um período de adaptação. Bem sabemos que o período não vai ser longo, ou pode não ser longo, não sabemos, depende da evolução da pandemia, mas não há uma preparação, uma familiarização com os miúdos até aos 12 anos, prévia relativamente às matérias. Começam a despejar a matéria e os pais que se desenrasquem, que têm que estar a acompanhar os filhos e muitas vezes em teletrabalho, coisa absolutamente incompatível. Eu nem quero imaginar, porque já não tenho filhos pequenos, mas o que é a vida dos pais que estão em teletrabalho. Como? É difícil. É uma coisa absolutamente difícil. Teletrabalho e acompanhar os miúdos. Portanto, isto é uma situação dificílima. E o Estado ainda veio, segundo notícias recentes, agora exigir às empresas que ainda por cima paguem a luz, a internet, as despesas da luz, da internet, das telecomunicações que as famílias têm que utilizar para acompanhar o ensino à distância dos filhos. Isto é uma coisa do outro mundo. Quer dizer, as empresas, eu não sei se o Estado exige isto aos funcionários públicos que estão em teletrabalho. Não sei. Ao setor privado, parece que quer exigir. E eu acho que as empresas não podem arcar. Já não têm os trabalhadores a trabalhar nos seus postos de trabalho. Ainda têm que arcar com as despesas da luz, da internet. Isto não faz muito sentido. E, portanto, eu tenho que enaltecer aqui, no meio disto tudo, porque isto envolve o Estado, os pais, os professores, eu tenho que enaltecer os professores que têm feito um esforço diabólico para conseguirem transmitir conhecimentos nestas circunstâncias e têm-se adaptado e muitos deles têm tido cursos de formação para o ensino à distância e muitas vezes o papel do professor não é enaltecido e trabalham muito mais que as 35 horas, muito mais que as 40 horas para acudirem a esta situação e tenho que enaltecer o papel dos pais que estão em casa, sobretudo em teletrabalho, e que têm que, ao mesmo tempo, acompanhar os filhos. E chegamos às notas finais desta edição de 11 de fevereiro. Dr. Gil Nadais. Pois, eu vou agora referir apenas que temos de ter muita calma, porque esta pandemia vai se prolongar, aliás, como era de esperar, e deixou de ser gerida aos 15 dias para ser gerida já num prazo mais alargado. Tal como outros nos habituam às notícias e vão ganhando tempo, aqui assim também o Governo agora diz que até ao final do mês e já vai dizendo que é um bocadinho de março também, e estou convencido que antes de 15 de março não teremos grande levantamento de medidas. Por isso, vamos ter de nos habituar e ter alternativas para que a saúde mental continue a funcionar e não nos vejamos com problemas e possamos voltar a um normal diferente, mas com vontade de nos abraçarmos todos e de nos encontrarmos e ter uma vida mais normal. E por isso, muita paciência e muita resiliência a todos é o que eu desejo neste período. E a imunidade de grupo só será assegurada quando estiver vacinada cerca de 70% da população, o que não deverá ocorrer antes do final do verão, antes de 21 de setembro. Dr. Paulo Matos. Daqui para um ano. Dr. Paulo Matos. Vamos ver, estou confiante que isto em março vai melhorar,
é um mês interessante para os peixes como eu. Em março vai haver muito melhor tempo, sem dúvida nenhuma. O signo pior para estar confinado. O signo peixes é o meu signo e é o meu mês. E, portanto, eu tenho fé que isto vai melhorar. É o meu. O sol vai aparecer e vai-se fazer luz sobre muitas dúvidas que pairam no ar. Só duas notinhas. Uma que no outro programa referia a obra dos bombeiros e do Manuel São Bento e do apoio da Câmara, mas é justo dizer que aquele projeto também já vinha da direção anterior. Portanto, nós aqui não há, digamos, nestas coisas, temos que dar o seu a seu dono e, naturalmente, que o Manuel São Bento e a atual direção fez um trabalho excelente, mas o projeto já vinha de trás e as intenções e, portanto, fica aqui essa correção àquilo no outro programa. E outra nota, há bocado esqueci-me, entre as razões várias que podem justificar que o Movimento Juntos queira, efetivamente, uma nova abordagem e eventual coligação com um partido político, e sobretudo o PSD, é evitar a própria candidatura do Gil Nadais. Isto é, portanto, foi uma forma que arranjaram para dizer assim, bem, vamos aqui neutralizar o Gil Nadais, que será o único que, eventualmente, no panorama atual, político, em Águeda, pode fazer frente ao nosso trabalho. E, portanto, também ninguém me tira isso da cabeça, que pode ter sido uma coisa desse género. Dr. Gil Nadais, quer comentar esta leitura do Dr. Paulo Matos? O Paulo Matos é muito engraçado. Obrigado. Só isso? É tudo. Só. Temos muito tempo a falar dessas coisas. Muito bem. Chegamos ao final desta 35ª edição da Tribuna Soberana com os doutores Gil Nadais e Paulo Matos, comentadores residentes da Soberania TV. Voltamos na próxima semana. Muito boa noite. Boa noite. Boa noite.